E aí pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, sexta-feira, né? Vamos encerrar a semana com a aula de Biologia, concluindo o módulo 2 no capítulo 4, né? Diversidade das plantas. Essa vai ser a quarta parte do capítulo com o assunto das angiospermas, certo? O assunto está na página 82, então bora lá. A gente viu, pessoal, no decorrer deste capítulo, que nós tínhamos características para a classificação das plantas atuais, que eram vasos condutores, sementes, fruto. E essas três características criavam o grupo. A gente viu que existem as briófitas, que não possuem vasos condutores, não possuem sementes e nem fruto. Que existe o grupo que possui os vasos condutores, que a gente viu que foram as pteridófitas, mas não tinham sementes e nem frutos. E demos continuidade ao assunto da semana passada, que foi das gimnospermas, que possuem sementes, mas não possuem flor e fruto verdadeiro. E hoje a gente vai fechar o capítulo falando das plantas que possuem vasos condutores, que possuem sementes, que possuem frutos e flores verdadeiras. Então, vamos pegar esse grupo. Nós temos as angiospermas, que possuem vasos condutores, podem ser pequenas, médias, grande porte, parecidas com as gimnospermas, mas que, lógico, elas são mais evoluídas porque possuem estruturas reprodutivas mais atrativas e que facilitam a dispersão das sementes, conseguindo assim dominar o ambiente terrestre. Então nós temos muito mais plantas angiospermas no planeta do que as outras. Elas conseguiram se desenvolver praticamente em todos os ambientes do planeta. Vivem em locais que podem ser de água doce ou salgada e logicamente terrestre, né? Que a grande vantagem dessas plantas é que elas possuem sementes. Dentro da semente vai estar o embrião, que vai germinar logicamente e dar origem a uma nova plantinha, mas que precisa das flores e dos frutos para que aconteça esse processo. Então nós temos uma diversidade muito grande dentro do grupo das angiospermas. Plantas que vão de feijão, gramíneas, arrozeiras, ipês, coqueiros, bananeiras, cajueiros, vitória régia, a infinidade. É muito grande esse grupo, tá certo? Então, bem diversificado e que são plantas atrativas, plantas que possuem flores, são plantas na maioria das vezes usadas para ornamentação, né? Deixar o ambiente mais bonito e que são fáceis de cultivo. Então, revisando novamente os vasos condutores, nós temos aí o xilema, que é o vaso que conduz a seiva mineral, né? Que sai das raízes levando água e minerais para o restante da planta, para que ela possa realizar suas atividades de reações químicas, como por exemplo a fotossíntese, que vai acontecer nas folhas, produzindo outro tipo de substância química, outro tipo de seiva, né? Que é a seiva orgânica. Então, a seiva orgânica é conduzida, a gente já viu, pelo floema, que é um vaso condutor que conduz substâncias nutritivas que são fabricadas na fotossíntese, lá nas folhas, e se espalham por todo o restante da planta, tanto para baixo quanto para cima. Se espalha por todas as partes, para que esses nutrientes possam, logicamente, nutrir a planta. As partes do corpo das angiospermas é bem mais desenvolvido do que a das gimnospermas, né, pessoal? Sabemos que toda planta possui sua raiz, né, que ajuda na fixação da planta no solo e absorve água e nutrientes. Essa é a função das raízes. O caule, logicamente, serve para sustentação da planta e condução dos nutrientes por pequenos vasos, que a gente viu agora há pouco, xilema e floema, para transporte da seiva. Então, sustentação e transporte da seiva. As folhas, que são estruturas que servem para captar os raios solares. Na sua composição nós temos uma substância química chamada de clorofila, e que essa clorofila de cor verde, ela realiza a fotossíntese. Então uma das partes principais para a sobrevivência da planta
são as folhas. Lá vai ser produzido a seiva orgânica, rica em nutrientes, rica em substâncias químicas nutritivas para a planta, que vão ser distribuídas por todo o corpo dela. Então, a folha serve para isso, realizar a fotossíntese. Ajuda também a controlar a pressão de água dentro da planta. Quando ela absorve muita água, pequenas estruturas atrás das folhas, na parte de baixo das folhas, se abrem e começam a cair gotinhas. Então, quando a gente está embaixo de uma árvore e sente pequenas gotinhas de água, a gente acha que é chuva. Não, aquele dali é como se a planta estivesse suando, né? Ela está liberando o excesso de água que ela absorveu. Então, é uma tipo de sudorese vegetal, né? A planta está suando, mas aquilo dali é só por controle de água. Então, ele se abre para eliminar o excesso de água. E na seca ela fecha esses pequenos poros para que a água não saia e ela não desidrate. Então a folha tem essas funções: realizar a captação dos raios solares e realizar a fotossíntese, e também o controle hídrico, o controle de água dentro dela. Nós temos a novidade número 1 desse grupo das angiospermas, que é a flor. Então a flor, feita de várias partes, né, das pétalas, das sépalas, são estruturas que geralmente são coloridas, simplesmente para chamar a atenção dos insetos, de aves, dos agentes polinizadores, e vai ajudar a planta na sua parte reprodutiva. Então a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso, sobre a questão da polinização, tá certo? Então, as angiospermas possuem flores. Nem sempre vão ser coloridas, não é uma obrigação. Por exemplo, a grama. Grama tem flor. Por mais que a gente veja grama, né, no pé da calçada, ou no campo de futebol, ou em casa no jardim, a gente acha que é só aquela folhinha, aquele talinho verde. Na realidade, se a gente observar com muito cuidado, e lógico, com uma lupa, né, com um macroscópio, que é um microscópio que não é tão potente, mas que ajuda a gente a ver estruturas menores, a gente vai observar que ela possui pequenas estruturinhas reprodutivas, chamadas só as sépalas, não são pétalas. São estruturas que a planta usa para se reproduzir. Então ela tem uma flor, não uma flor vistosa, mas ela possui uma estrutura reprodutiva. Outras possuem bem chamativas mesmo, né? Então a flor é uma estrutura que serve para chamar a atenção dos agentes polinizadores e com isso realizar a reprodução da planta. Nós temos o fruto, logicamente depois que a flor realiza sua função e a planta engravida, vamos dizer assim, se desenvolve um embrião. E esse embrião precisa de certa forma de uma proteção. Então ele forma a semente e dentro, por fora você vai encontrar uma substância carnosa, nutritiva, que a gente chama de fruto, fruto. Certo? Então a gente tem um fruto e dentro dele a gente vai encontrar as sementes, que é o bebezinho da planta, digamos assim. Quando ele cair, um ambiente for propício, um ambiente que tenha terra, adubo, seja um local com água, então é um local ótimo para essa semente germinar. Os grupos de planta. Então esse aqui não é um grupo tão variado quanto a gente viu dos outros tipos. Nós temos um grupo único, chamado de Antófita, bem variado, dá para ver aí, ó, são milhares de exemplares que produzem flores diferentes, vistosas, com a intenção, como eu disse anteriormente, de chamar os agentes polinizadores. Ela vai dar alguma coisa em troca, ninguém trabalha de graça, né? Até as plantas elas têm que oferecer algo para o agente polinizador para que ele faça esse serviço. Só que tudo de um jeito inconsciente. Ele está trabalhando, está fazendo aquilo dali, mas não, digamos assim, sabe muito bem que está ajudando na reprodução. E simplesmente ele vai lá para captar o néctar da planta, da flor. Certo? Então é um grupo bem diversificado. A gente pode subdividir eles em grupos menores, né, como as monocotiledôneas, as eudicotiledôneas e as dicotiledôneas, certo? Que são grupos que apresentam as sementes um pouco diferenciadas. A gente vai ver isso um pouco mais lá na frente, como é que é feito a formação da semente. É um estudo um pouco mais detalhado. A gente vai passar para isso no próximo momento.
A reprodução que a gente viu nas gimnospermas evolui um pouco na questão das nas angiospermas. Então é um grupo que apresenta a reprodução com alternância de gerações, tá certo? Em que você vai encontrar a planta. Na planta você vai encontrar, logicamente, a flor. Então, com isso, eu já classifico esse grupo como uma angiosperma. A flor pode ser, pode estar presente nela os dois aparelhos reprodutores, masculino e feminino ao mesmo tempo, né? Os dois ao mesmo tempo. Ou a planta pode possuir só o masculino ou só o feminino. Na maioria das vezes a planta possui os dois. Possui tanto o órgão reprodutor masculino como o órgão reprodutor feminino. É o chamado androceu e gineceu. O androceu é a parte masculina e o gineceu a parte feminina da planta. Então nós temos aqui, ó, o masculino, que é esse talinho aqui, ó, onde na ponta tem uma estrutura produtora de grãos de pólen. E o feminino é tipo essa garrafinha aqui com esse tubo, ó. Que dentro vai ter os óvulos, né, os gametas femininos. O grão de pólen é o gameta masculino. E nós temos os óvulos como o gameta feminino. Então um precisa encontrar o outro para que a planta possa engravidar, possa ser fecundada. Então, para isso, existem os agentes polinizadores que vão levar isso aqui para isso aqui. Muitas plantas, elas alternam o momento em que elas produzem seus grãos masculinos e femininos, seus gametas masculino e feminino. Da seguinte maneira, num determinado momento, o aparelho reprodutor masculino produz pólen, ele amadurece, mas o feminino não amadurece. Então, mesmo que ele chegue a vir para cá, a planta não consegue se autofecundar, se autoengravidar. E vice-versa. Em um determinado momento, pode amadurecer o feminino, mas não o masculino. Isso impede que ela faça a fecundação dela mesma. Certo? Isso não é uma vantagem evolutiva muito boa para a planta. Mas tem plantas que fazem isso, amadurecem os dois ao mesmo tempo. Então, dependendo de espécie para espécie. Esse feminino, onde os grãos de pólen vão fecundar a própria planta ou não. Se isso acontecer, nós temos aí o momento em que os gametas se encontram. Nós temos a fecundação, que é o momento em que o gameta masculino encontra o feminino. E começa o processo de desenvolvimento do embrião, da nova plantinha. E essa fecundação vai levar à formação de um fruto e dentro desse fruto uma semente. A semente vai passar por estágios de amadurecimento até que, em um determinado momento, dentro da semente começa a sair pequenas raízes e pequenas folhas. Nós temos aí então a germinação. Essa germinação, logicamente, vai levar a uma planta adulta. Então essa reprodução ela depende, pessoal, não só da própria planta, não dela em si, ela faz a parte dela. Mas ela precisa, já que ela não se locomove, né, não vai procurar a fêmea, não vai procurar o macho, né, ele precisa de que alguém leve o gameta masculino até o feminino. Então entra aí os agentes polinizadores, que a gente conhece muito bem quem são. Nós temos os insetos como as abelhas, né, as borboletas, as mariposas, besouros fazem isso, em que eles vão lá na flor. Essa flor produz o grão de pólen, ó. Todos esses pontinhos aqui, essa poeirinha amarela aqui na abelha, são grãos de pólen, são gametas masculinos. Então quando essa abelha sair dessa flor e for procurar néctar em outra flor da mesma espécie que essa aqui, ela, se for feminina, vai receber os grãos de pólen, porque a abelha vai fuçar lá aquela flor, e pode ser que isso acontece quase que 100% das vezes, os grãos de pólen que estão presos na abelha chegam ao aparelho reprodutor feminino da planta. E então acontece
a fecundação e a planta vai dar origem a uma nova plantinha, produzindo sementes, como a gente viu agora há pouco. Quando insetos fazem esse tipo de ajuda, esse tipo de processo reprodutivo vegetal, nós damos o nome de entomofilia. É quando quem leva o grão de pólen são insetos, abelhas, borboletas, mariposas, besouros. Às vezes quem faz isso são animais, como morcegos, por exemplo. Então morcego, por incrível que pareça, alguns se alimentam de néctar. Nem todos são vampiros como a gente vê nos desenhos, né? Associa sempre morcego a chupar-sangue. São raros, tem menos do que os outros que se alimentam de frutas, insetos e plantas. Então, exemplos de morcegos hematófagos é bem menor, são muito poucas essas espécies em relação às outras de morcegos. Eles ajudando o processo reprodutivo, nós damos o nome de zoofilia, que é o transporte do grão de pólen, certo, né, de uma planta para outra. Então o morcego faz o mesmo esquema da abelha. Ó, todas essas pontinhas aqui, esses farelos que estão na cara dele, são grãos de pólen. Então quando ele for procurar outra planta da mesma espécie para se reproduzir, então ele leva os grãos de pólen, os gametas masculinos para aquela planta e pode haver a fecundação. Existem os beija-flores, né, que nós classificamos como ornitofilia, que vai fazer a mesma coisa que os outros dois. E existe a anemofilia, exemplo, a grama. A grama, por não ter uma flor vistosa, não produzir néctar, então ela não tem o que dar para algum tipo de agente polinizador para que ele faça o processo de polinização. Se não tem, então a abelha, beija-flor ou qualquer outro animal vá lá procurar néctar. Então o que é que ela faz? Ela depende do vento. Quem faz a polinização das gramíneas é o vento. E por hoje só, tá ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima. Tchau!